Evangelho de João, capítulo 21. Aleluia. Vamos Evangelho de João, capítulo 21. Queria que todos encontrassem o nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 21. E aqui nós vamos meditar nesta noite. Evangelho de João, capítulo 21. Apenas alguns versículos. E é o versículo 19 de João, capítulo 20, capítulo 20, versículo 21. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram, amém? Ou diz assim nesta minha tradução: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês, ou paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Verso 21, para encerrar, ele diz assim: novamente disse Jesus: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Quantos podem glorificar ao Senhor? No texto que nós fizemos a leitura, no momento exato do cumprimento das profecias que falavam acerca de Jesus. Quero estar dentro do tempo e também não quero deixar de falar tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração. A profecia acerca da ressurreição de Cristo Jesus tinha que se cumprir. Aquilo que foi anunciado pelos antigos, pelos profetas, tinha que se cumprir. E enquanto Jesus esteve com os seus discípulos, por algumas vezes, Jesus falou acerca deste dia. É bem certo que alguns dos discípulos não conseguia entender quando Jesus, às vezes, falava acerca da sua crucificação, acerca da sua ressurreição. Porque os discípulos ainda eram carnais e não conseguiam ainda entender o que estava por vir. Quando Jesus fala acerca do que iria acontecer, da crucificação, do momento que ele iria passar, do cálice que ele iria beber, e chega no dia do cumprimento da profecia e se cumpre o que Isaías falou no capítulo 53, e quando Jesus é levado ao matadouro e ali se entrega e se doa por todos nós, muitos dos discípulos nesse momento começam, mediante as perseguições, alguns começam a abandonar, alguns a fé, outros irem embora para algumas localidades, não esperando o cumprimento da profecia, porque Jesus tinha falado que ao terceiro dia iria ressuscitar. E o que eu acho lindo é que a palavra de Deus, ela se cumpre. O que Jesus falou tem que se cumprir, porque passa os céus e a terra, mas a palavra tem que se cumprir. Antes deste acontecimento, Jesus falou que ao terceiro dia, isso aconteceu, que foi crucificado, tirado o seu corpo da cruz, colocado no sepulcro. Ao terceiro dia, as mulheres vão até o sepulcro, e quando chega no sepulcro, veem que o corpo de Jesus não estava lá, e o próprio mestre Jesus manda as mulheres avisasse a eles que eles fossem, que ele iria adiante, que ele iria para Galileia, que ele ia adiante deles. Mas neste momento em que a profecia estava se cumprindo, alguns dos discípulos estavam se ausentando, como os dois discípulos do caminho de Emaús. Enquanto eles estavam a passos largos para uma aldeia chamada Emaús, a profecia já tinha se cumprido. Mas as mulheres
avisaram a eles: olha, vocês vão para a Galiléia. Assim ele disse que eles vão diante de vocês. Ele vai diante de nós. Mas interessante que eles não seguiram, nem aqui seguiram a direção que o anjo, o mensageiro, tinha dado para que eles fossem. Uma prova disso é que o próprio anjo dá a direção que eles pudessem ir para a Galiléia, e eles ficam em Jerusalém. E ali em Jerusalém eles vão ficar, portas trancadas, fugindo da perseguição e com medo dos judeus. Neste momento, alguns dos discípulos de Jesus, que não creram, mesmo as mulheres tendo falado acerca da ressurreição de Jesus, mas eles resolveram se ausentar, ir para uma aldeia chamada Emaús, a poucos quilômetros de Jerusalém. Neste momento, Jesus vai ao encontro daqueles dois discípulos que estavam andando ao contrário. Isso representa algumas pessoas que largam a fé e que deixam de andar na direção certa. E quantas pessoas estão no nosso meio andando desta forma, largando o lugar da promessa, deixando o lugar aonde Jesus quer que nós venhamos a estar? Esses discípulos vão em direção a Emaús, lugar que eles não deveriam ir. Jesus o encontra, tem um encontro com eles. Quando chega em determinado lugar, quando Jesus é constrangido a entrar na casa para onde eles estavam, no partir do pão, seus olhos foram abertos, e com os olhos abertos, eles retornaram para onde estavam os outros reunidos. Retornaram com o que, irmão André? Com os olhos abertos. Porque quando os olhos destas pessoas são abertas, verdadeiramente elas conseguem perceber que ali não é o lugar delas estarem. Mas Jesus, ele continua abrindo os olhos, dando visão para que o homem possa andar. Porque com visão tapada nós tropeçamos em pedra. Com visão tapada nós não conseguimos andar. E eles, visão aberta, entenderam, era o mestre. E o maravilhoso disso é que quando eles iam no caminho, Jesus falava das Escrituras e os corações deles estavam ardendo. Por quê, irmão André? Porque a palavra de Jesus arde no nosso coração. Mas não basta só arder o coração, porque tem pessoas que até sentem a palavra de Deus ardendo no coração, mas os olhos ainda estão tapados. Mas, meu filho, com o coração ardendo e os olhos abertos, o resultado é voltando para o lugar da bênção. Oh, aleluia! Eles retornaram para onde estavam os congregados. Sabe onde eles retornaram? Justamente para cá, onde nós fizemos a leitura. Eles encontraram os outros discípulos e outros que andavam com Jesus, que tinham ouvido de Jesus a promessa. Sabe onde eles estavam? Portas trancadas. Estavam reunidos e com medo a portas trancadas. Com medo. E quando eles estavam reunidos, com certeza houve um diálogo entre eles. Deveriam estar falando acerca do que aconteceu, porque eles estavam sem compreender ainda muita coisa, eles não entendiam, e eles estavam com medo. E na realidade o medo faz parte do homem. O medo que muitas vezes está sobre nós, porque somos homens de carne e osso. O medo faz parte da nossa vida, e o medo muitas vezes vem para nos atrapalhar. Alguém com medo não consegue avançar, não consegue realizar a obra do Senhor, nem direção vai ter, porque o medo toma de conta desta pessoa. Estou falando de discípulos que andaram com Jesus, tinha a promessa da ressurreição de Cristo Jesus, mas eles estavam trancados com medo, portas trancadas com medo dos judeus. Será que Jesus tem acesso, irmão? Será que há alguma barreira que Jesus não possa entrar para trazer paz para o coração dos discípulos? Mas existe um momento em que Jesus não vai entrar. Chama-se quando o coração desta pessoa está trancado para receber a palavra. Porque no Apocalipse capítulo 3, do versículo 20, quando escreve a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 20, lá diz assim:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou ter comunhão com ele. Vou cear com ele e ele comigo. Neste caso aqui, aonde estava sendo direcionada a carta à igreja de Laodiceia, uma igreja que nem era quente e nem fria, era morna. E por ser morna, o Senhor iria vomitar na sua boca. E tinha prata, tinha ouro, mas precisava se converter verdadeiramente. Uma igreja que um povo que estava deixando Jesus de fora das suas reuniões. E para essa, Jesus vai bater no coração, para que eles pudessem abrir a porta do coração, para que ele pudesse entrar, para transformar a vida deles novamente. E o que eu acho lindo é que quando alguém dá o acesso, ou dá acesso para Jesus entrar, a vida desta pessoa é transformada. Jesus entrou na casa de Zaqueu e transformou a vida daquele homem. Mas precisou de Zaqueuzinho descer da árvore e abrir a porta da casa para Jesus entrar, porque a transformação acontece quando Jesus entra. Tinha morte na casa do doutor Jairo, quando ele sai para buscar Jesus, para vir curar sua filha no meio da trajetória de lá para cá, recebe a notícia que a menina estava morta. Mas ele levou Jesus para casa, ele abriu a porta da sua casa, mesmo sendo aplicado na lei e nos ensinamentos da lei, mas ele deixou a graça entrar. E a morte bateu em retirada e Jesus operou um milagre. Se até a sogra de Pedro levando Jesus para casa, curou a sua sogra, é deixar Jesus entrar. Mas no caso aqui eu vejo, sabe quem? Discípulos, mesmo sem entender muita coisa, mas eram discípulos, e mesmo com medo, estavam do lado de Jesus, e mesmo com medo de acontecerem o que aconteceu com Jesus e acontecerem com ele, mas eram discípulos, estavam trancados. Pois se é discípulo de Jesus, com certeza Jesus tem acesso a eles. Jesus tem acesso. O texto vai dizer que Jesus entra no lugar onde eles estavam. Em outro texto, no outro evangelho, você vai ver que esses dois discípulos do caminho de Emaús, eles vieram para onde estavam eles e começaram a contar, verdadeiramente ele ressuscitou. Eles já tinham ouvido das mulheres, que deixaram eles maravilhados com o que tinham visto, mas não acreditaram e foram embora. Eles retornaram de Emaús, estavam junto com os outros e contaram, verdadeiramente ele ressuscitou, e nós o vimos, esteve conosco. Foi neste momento em que Jesus entra e se coloca no meio. Por que é que Jesus se colocou no meio, irmão? Por quê? Quando é que Jesus se coloca no meio, onde há crentes reunidos? Por que é que Jesus se coloca no meio de pessoas? Por quê? É de qualquer um? Será que Jesus está no meio dos ímpios? Será que Jesus se coloca no meio de ímpios? Será que Jesus se coloca no meio da roda de escarnecedores? Será que Jesus se coloca no meio onde pessoas se reúnem para praticar a maldade? Na roda de fofoca, Jesus está no meio? Não está. É onde tiver dois. Mateus 18, 20. Onde tiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, ele está no meio. Levante as mãos nesta noite. Jesus está no nosso meio. E nós sentimos ele neste lugar. É porque nós estamos reunidos no seu nome. Jesus veio, a parede não foi o suficiente, irmão. Porque não há obstáculo para Jesus entrar no meio, para resolver, para trazer a paz para os teus filhos. Eles estavam com medo, estavam reunidos de portas trancadas com medo.
Mas já em João 14, 27, olha aí. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo dá. Jesus diz a partir do versículo aqui: não se turbe o seu coração, nem tenham medo. O texto diz que Jesus vem e se coloca no meio e vai dizer assim: olha, paz seja convosco. Era o que mais os discípulos precisavam naquele momento. Eles estavam dominados pelo medo. E terrível, irmão, é um crente assustado com medo. Confunde as coisas. Lembra de Pedro? Lembra dos discípulos sobre as águas? Quando Jesus passa por outra margem, eles pegaram a embarcação e foram. Lembra que quando Jesus viu que a embarcação estava indo a pique e que as águas entravam no barco, e lá vem Jesus por cima das águas? Quando eles veem Jesus não reconhecendo, eles se confundiram com o que? Jesus com o quê? Com o fantasma, porque estavam com medo. Eles gritaram com medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, não tenham medo, sou eu. Por que, irmão, que às vezes nós não conseguimos compreender muitas coisas? Porque muitas vezes nós estamos com medo. O medo embaça a nossa visão. Eu me lembro quando era moço ainda e peguei uma bicicleta e fui subir a Serra de Limoeiro. Eu ia só, a carroçal, noite de lua cheia, estava claro. E eu peguei a bicicleta e fui, levando um facão aqui no guidão da bicicleta. E eu vi algo esquisito no pé da cerca. E justamente na hora que eu ia passar, essa coisa que eu estava vendo ia para frente e não deixava passar. Aí eu botei na mente: rapaz, isso é alguém fazendo uma marmota aí. Aí passei tempo, minutos e minutos e minutos, até tomei coragem. Peguei o facão, vou passar. Quando eu fui passar, um pé de hortênsia. Pé de hortênsia não tem vida, irmão. Mas justamente na hora que eu passar, eu fazia assim, ó. Era o medo. O medo nos faz ver coisas que não existem. Mas Jesus veio para nos trazer a paz. Jesus veio para nos trazer a verdadeira paz. E com paz no coração, sossegado e tranquilidade, nós conseguimos avançar na fé. Jesus coloca no meio, vem trazendo algo que eles estavam precisando. O quê? Paz. Quem estava ali não era qualquer um não, discípulos. Então se é discípulo de Jesus, Jesus está no meio, trazendo paz. Trazendo paz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus diz: paz seja com vocês, seja convosco. Neste momento, Jesus está trazendo a paz, a tranquilidade. Jesus apresenta a ele, e outro evangelho vai dizer que alguns até confundiram ele com o Espírito, ao ponto dele dizer: olha, o Espírito não toca em mim, pega aqui para você ver como não sou o Espírito. Jesus estava no meio, trazendo a verdadeira paz. Neste momento, Jesus veio trazendo força, coragem, trazendo a paz que eles necessitavam. Por quê, irmão André? Porque eles precisavam sair dali. Se Jesus veio ao encontro dele, eles não sairiam dali. E Jesus veio ao nosso encontro. Quantas vezes nós estamos assim, parados na fé, com medo, até às vezes frustrados com medo, trancados em alguma área da nossa vida, com medo. Mas não há barreira para Jesus entrar e vem para nos dar força e coragem. O texto diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, tinha acesso, entrou, pôs-se no meio e disse: paz seja com vocês. E tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Ou seja, alguém que estava com medo, com certeza não estava sentindo alegria. Mas quando Jesus se revela para eles, eles começam a se alegrar. Por que, irmão André? Porque a nossa confiança está nele, no Senhor.
Porque eles estavam vendo aquele que nem a morte o segurou, que o ressuscitou ao terceiro dia. Levante a mão, eu vou profetizar sobre a tua vida. Em que área você está com medo de avançar na fé? Sabe de uma coisa? Jesus se revela para você e diz: eu sou maior do que a sua adversidade. Eu sou maior do que os perseguidores. Eu sou maior do que aquele que se opõe contra a minha obra. Não lembra, mulher, não lembra, homem, que eu disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha obra? Tu és obra da minha mão. Diz o Senhor esta noite: tu és a obra das minhas mãos. As portas do inferno não vão parar a tua caminhada como igreja sobre esta terra. Tu está com medo do que, mulher? Jesus se revela. Eles acompanharam a crucificação de Cristo. Eles acompanharam quando pegaram o corpo de Jesus e colocaram no sepulcro. Mas agora está aqui um Cristo ressuscitado. Nem a morte pode o segurar. Isso quer dizer, irmão, o quê? Quer dizer, se ele venceu, ele também nos dá o direito de vencer. João 16:33, eles dizem essas coisas para que em mim vos tenha paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo ele diz que ele venceu o mundo. Jesus se revela para ele trazendo a paz. Eles se alegraram quando viram o mestre. Por que, irmã André, nós nos alegramos quando no meio das lutas nós vemos a mão de Jesus trabalhando ao nosso favor? Quando parece que vamos sucumbir como Pedro, duvidando, olhando para as ondas, para os ventos, estava afundando. Aí Jesus estende a mão, homem de pequena fé, levanta-te. Nós nos alegramos. Por que, irmã André? Porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. A tua esperança, mulher, está em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Ele é a nossa esperança. Quando Jesus se revela para ele desta forma, Jesus vai fazer algo sobre a vida daqueles homens, que vai dar força para eles saírem daquela situação, ou saírem daquelas quatro paredes. Porque o ministério que estava por vir sobre a vida deles não seria realizado entre quatro paredes. Continua o texto, no verso 20. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos, e os discípulos se alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Na parte B diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E você continua lendo o texto no verso 22. Com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se não for pelo poder do Espírito Santo, nós não saímos do acomodismo. Sem o poder do Espírito Santo em nós, a gente não consegue sair. Nós podemos até nos alegrar na presença do Senhor. Podemos até nos alegrar, mas o que nos impulsiona a vivermos as promessas, ou seguir a direção que o Senhor nos dá, é pelo poder do Espírito Santo. Não estou falando que foi Pentecostes ainda, presta atenção. A profecia lá escrita em Joel não tinha se cumprido ainda. Mas eles precisavam sair dali. Sabe o que é que Jesus estava soprando sobre ele? O Espírito Santo? Era apenas uma faísquinha, só uma coisinha de combustível para ele sair. Só uma faísquinha, irmão. Era algo só para eles saírem, para se cumprir a profecia e para se tornarem um canal de Deus na terra, para desempenhar a obra que Jesus tinha e teve na vida deles. Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo. Com certeza se alegraram. Ainda não estavam cheios
E não disse até a tampa, não. Mas foi algo que fez com que eles viessem a sair dali. Porque tem pessoas assim, que está em determinado lugar, ainda não saiu. Mas nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo, você vai avançar na fé, não vai ficar parado, vai deixar o medo de lado, porque o Senhor te chamou para uma grande obra. Você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus. E preste bem atenção, o medo não vai tomar de conta de você. Os dias estão difíceis, mas o Senhor é bom. A dificuldade tem batido a porta, mas o Senhor tem suprido a nossa necessidade. Há um inimigo muitas vezes feroz, mas o Deus que nós servimos é maior. Ele é maior. Ele sai dali, e muita coisa acontece. Depois são revestidos de poder e começam a pregar o Evangelho e começam a anunciar sem medo mais, de forma nenhuma. Ameaça tinha, sempre teve ameaça, mas eles confiavam no Senhor, porque era melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eles tinham uma chamada e a chamardaria nos seus corações. Não importa as ameaças de Herodes, não importa aqueles que levantavam contra, mas eles estavam olhando para Cristo. O que importa é fazer a vontade de Deus. O que importa é saber que nós estamos debaixo da mão de Deus e que nós não sairemos desta terra quando for no tempo determinado, porque Deus tem o controle da minha vida. Jesus tem o controle da situação. A tua vida está guardada e escondida do Senhor. Satanás não toca, ele não tem domínio sobre a minha chave calabrazeia. Por isso, mulher, sobre esta terra, continua pregando, homem, continua anunciando o Evangelho, homem. Está com medo de quê? A minha chave de calabrazeia, continua. Ele te chamou como lâmpada acesa, como tocha acesa. Levante a mão, quem é assim? Levante a olha de presença gloriosa. E poder do Espírito Santo, nesta noite ele vai tirar alguém que está no acomodismo aqui, tem alguém dominado pelo medo, tem pessoas aqui preocupadas com o dia de amanhã, mas Jesus te diz nesta noite: olha para os passarinhos, está preocupado com a área financeira, olha para os passarinhos, sou eu que te sustento. É tanto medo do dia de amanhã, porque vou me cobrir, vou me vestir, vou me calçar. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, pode se vestir contra eles. E ele não tem cuidado de você, ele cuida de você. Olha para os passarinhos que não fiam nem trabalham, nem juntam em celeiros, e Deus alimenta todos eles. Creia que o Deus que tu serve te sustentará sobre esta terra. Creia que o Deus que tu serve ainda faz como fez, meu Deus do céu, como fez com Elias, se preciso for dar um almoço novo, vai lá, é de manhã e de tarde, não deixa faltar alimento para minha filha, não deixa faltar o alimento, não come, é dele, tem dono, a bênção tem endereço, é tua. As preocupações fazem parte de nós, irmão. Mas nós não devemos de crer que tem um Deus que supre a nossa necessidade. E a obra que Deus tem na nossa vida vai se cumprir, vai ser realizada. Lembra que alguém chegou: mestre, Herodes está te procurando, mestre. Mestre, sai daqui, Jesus. Vai dizer aquela raposa, diga aquela raposa: eu realizo a obra hoje, amanhã e o terceiro dia está consumado. Sabe o que é isso? A obra vai se cumprir na tua vida, no tempo determinado de Deus, e não tem Herodes, não tem cão do inferno que impeça a obra que Deus tem para realizar na tua vida. Pode se levantar Herodes, Pôncio Pilatos, não tem isso não. Deus ainda coloca toda a obra do inferno por terra. Quem está sentindo ele aqui, Jesus, vai na casa, meu filho. Anima aqui. É pelo poder do Espírito Santo que te anima, que te dá força, que te dá coragem. Olha, o Senhor aqui em pé, no nome de Jesus, eu preciso desse 10 minutinhos. Quem pode glorificar a Ele, glorifica o nome dele nesta noite. Que presença gloriosa. Pelo poder do Espírito Santo,
coração de alguém. É discípulo, mas está com medo. É discípulo, mas está com medo. Não vai ficar trancado neste medo aí. O Senhor vai soprar sobre a tua vida nesta noite, pelo poder desta palavra, trazendo ânimo ao seu coração. O Mestre se revelará para você de uma forma tão maravilhosa que você vai se alegrar nesta noite. Oh, aleluia! E Jesus entrou neste lugar porque só Ele tem acesso. Só Ele tem acesso. E a palavra do Senhor é como uma espada que penetra, que entra. Oh, aleluia! Meu Deus, que presença maravilhosa do Espírito Santo. Eu quero ouvir o barulho de glória, glória para Ele, glória para Ele. Olha aí, já está se alegrando. Quer isso, André? E a presença de Jesus, aquele que ressuscitou, está no nosso meio. Ele venceu o mundo, ele venceu o mundo, ele venceu, ele venceu. E se nós estamos nele, nós também vamos vencer. Se nós estamos nele, com certeza a vitória é certa. Por isso alegra o teu coração, mulher. As tuas lutas não vão roubar a alegria que há sobre a tua vida. As lutas não vão tirar a alegria que está no teu coração, pelo contrário. Ah, meu filho, a tristeza vai ter que saltar de alegria. Eu te afirmo que aqui está se cumprindo aquilo que a palavra nos diz, que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Discípulos estavam tristes, estavam cabisbaixos, alguns até decepcionados, mas Jesus chegou trazendo uma alegria ao coração deles. Eles se alegraram quando viram o Mestre.